Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só de doppelgangers. Relatos relacionados a doppelgangers. Quem aí já ouviu falar em doppelgangers? Aquela cópia, um duplo seu. O que são, de onde vêm, o que querem, não sabemos. Mas não se esqueçam de deixar o seu like neste vídeo e não se esqueçam de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, combinado? Não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de setembro com o tema Gnomos. Olha aqui, ó, Gnomos. Esse daqui é um item que vai na caixa assombrada com o tema Gnomos, tá? Ele é um gnomo feito em resina exclusivamente para caixa assombrada e ele tem essa carriolinha aqui onde você pode colocar pedras, cristais, moedinhas de chocolate, doces, balas, seus anéis, seus brincos, enfim, as coisas que um gnomo gosta. Sabe o que dá para fazer aqui também? Plantar uma suculentinha, um cactuzinho também, tá? Também dá para colocar. Bem legal, pessoal. Lindo esse gnomo que eu amei. E tem mais coisas na caixa, é claro. Depois eu mostro mais. Bora, então, para os relatos de doppelganger de hoje. Que começa com este daqui. Lembrando que todos os nomes estão trocados, beleza? Primeiro relato, doppelganger. Os duplos ambulantes que moravam na minha casa. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Assistindo vocês no podcast, enquanto vocês debatiam sobre o fenômeno doppelganger com o Vilela, para quem não sabe, é o podcast Inteligência Limitada com o Vilela, tá? Então, vocês podem entrar lá no canal, no podcast Inteligência Limitada e procurar pelo Assombrado lá no podcast. Foi bem legal e é disso que ela tá falando aqui, ó. Então, vocês estavam debatendo sobre o fenômeno doppelganger com o Vilela e me veio à cabeça que esses fenômenos já apareceram na casa da minha mãe, onde eu morava há cerca de 4 ou 5 anos. Bem, a casa da minha mãe é bem humilde. A parte de baixo é feita de concreto cru, sem reboco na parede externa, e a parte de cima, onde ficam os 2 quartos, é feito de madeira. Não sei dizer a ordem cronológica dos acontecimentos, mas estou segura de que esses fatos ocorreram no espaço de 1 ano. Com toda certeza, tá? Foi no espaço de 1 ano. E o período foi mais ou menos entre 2015 e 2016. Eu trabalhava pela parte da manhã em uma instituição pública e voltava de ônibus para casa após as 2 da tarde. Sempre que eu chegava do trabalho, subia direto para o quarto para tirar as roupas, né? E depois descer para tomar um banho e assim poder almoçar. Um dia qualquer eu cheguei e enquanto estava subindo a escada, minha mãe, com sua típica voz de taquara rachada, grita o meu nome. Fulana! Me deu um susto e eu perguntei, o que foi, mãe? E ela responde com os olhos arregalados. Mas tu já não tinha chegado do trabalho? Ana, ela me disse que há cerca de uma hora antes de eu realmente chegar, ela me viu chegar do trabalho. E eu estava com as minhas roupas típicas, calça jeans, blusa de meia, botinhas e segurando a única bolsa que eu tinha na época. Ela me viu subir a escada, mas como eu não desci mais, ela gritou várias vezes para eu ir almoçar. Porém, eu não respondi e também não desci. Mas como eu sempre fui de enrolar para comer, ela não estranhou, né? Ela não estranhou eu não ter descido para almoçar. Ou seja, ela tinha visto alguém que estava me imitando. Ou seja, né? Igualzinho, ela pôde descrever até a roupa, a bolsa, tudo que entrou, né? Bom, da outra vez, a minha irmã mais velha disse que havia visto a minha mãe sair da cozinha para o quintal e não retornou mais. Só que era de noite e o quintal não tem terra. O que tem nesse quintal é só um pequeno barranco sem paredes que o meu pai fez para pendurar as roupas no varal. Porém, nessa hora, estava totalmente escuro lá fora. E a minha irmã estranhou que a minha mãe estava demorando muito para voltar, né? E aí foi ver o que tinha acontecido. Só que não tinha ninguém lá fora, só a escuridão.
Nesse momento, eu estava com a minha mãe num dos quartos na parte de cima da casa, conversando, e do nada minha irmã grita lá de baixo: "Mãe!" Então minha mãe responde, e em seguida minha irmã sobe as escadas desesperada e disse o que tinha visto, né? Já em outra ocasião, foi a minha irmã caçula quem me viu. Dormíamos no mesmo quarto, e numa madrugada ela disse que me viu na porta do quarto, no escuro. Eu estava parada na porta olhando para ela. Então ela perguntou o que eu estava fazendo, se eu ia descer para beber água, mas eu, no caso, né, aquela coisa, não respondi, ou aquilo não respondeu. Foi então que ela olhou para minha cama e eu estava lá dormindo. Quando ela voltou a olhar para a porta, não tinha mais ninguém. Ela me contou isso logo pela manhã. Pois bem, nessa parte de cima da casa... Então, nesse último caso, eu penso que, como a irmã dela estava dormindo, ela viu na porta, talvez isso pode ser que seja uma projeção astral da irmã. Mas com esse histórico de doppelgangers, onde as pessoas não estão dormindo, estão sendo vistas mesmo assim, então pode não ser também. Mas vamos continuar. Pois bem, nessa parte de cima da casa tem apenas 2 quartos e é piso de madeira. Ou seja, qualquer passo dado lá em cima dá um estalo na madeira e a casa vibra um pouco, pois é pequena também. Era mais ou menos umas 8 da noite e eu estava lendo uma apostila. A porta desse quarto onde eu estava dá de frente para a escada. Quando de repente eu vejo meu irmão subir a escada, deu uma paradinha, olhou para mim e entrou no quarto dele. Mas nesse momento eu senti que havia alguma coisa errada, pois eu não senti nenhuma vibração na madeira. E eu já estava ligada nesse negócio de visões que estavam acontecendo em casa. Alguns segundos depois, o meu irmão entrou no quarto dele. Não, alguns segundos após, meu irmão entrou no quarto dele. Aí eu larguei a apostila na hora, levantei da cadeira e fui até lá. Segundos depois que o meu irmão entrou no quarto dele, meu irmão entre aspas, né, que ela viu o irmão, mas quando chegou lá, não tinha ninguém. Olhei até atrás da porta e debaixo da cama. Na mesma hora eu gritei pelo nome do meu irmão: "Carlos!" E ele responde lá da sala: "O que é?" Desci imediatamente e ele estava na sala assistindo o jogo de futebol, usando a mesmíssima bermuda com a qual aquela coisa que subiu as escadas estava. Até hoje eu lembro da cor da bermuda. Era uma bermuda velha, desgastada, de fundo azul com algumas estampas verdes. Não que eu duvide do que a minha mãe e as minhas 2 irmãs tenham contado sobre terem visto esses duplos ambulantes em casa. Eu sei que elas não mentiriam sobre isso. Mas eu juro pelo que há de mais sagrado que eu vi uma coisa que estava imitando meu irmão mais velho subindo a escada. Parando na frente do quarto, me olhou e estava usando a mesma bermuda. A partir disso, fui pesquisar na internet sobre fantasmas de pessoas vivas. Foi então que encontrei o termo doppelganger, que é um termo alemão. Depois desses aparecimentos de duplos ambulantes, ninguém mais viu nada na casa da minha mãe. Foi um período de meses que ocorreram essas aparições e aí acabou. Muito obrigada pela sua história, um beijo pra você. E o que é isso, gente? Eu já começo a achar que alguns casos, ou muitos casos de doppelganger são... Lá vou eu de novo com o lance de outra dimensão, entendeu? Mas você acaba vendo algo que acontece, que você acaba tendo acesso ou vendo partes, são vocês de fato, só que de outra dimensão, entendeu? De um multiverso, de um universo paralelo que tá acontecendo no mesmo lugar, só que naquele momento o seu irmão subiu pro quarto dele, mas na sua realidade, neste universo aqui, ele tava assistindo futebol. Então, por um relance ali, você viu ele subindo no quarto. E talvez na outra dimensão, onde ele estava subindo no quarto, ele pode ter te visto no quarto, parou, olhar, falou, minha irmã tá no quarto? Mas eu acabei de ver ela lá na sala. Ou então depois ele te procurar no quarto e falar, mas não tem ninguém aqui? Entendeu? Quando as duas realidades se cruzam por alguns momentos. Porque são as mesmas roupas, no caso. O que é falha na Matrix? O que é isso? É um espírito? Sei lá, um bicho se passando
Mas qual que é o objetivo? Isso que eu não entendo. Qual que é o objetivo do doppelganger por alguns segundos se passar pela pessoa fazendo um lance cotidiano? Eu vou ali no meu quarto. Peraí que eu vou fingir que eu sou ele, vou ali, pronto. Não tem lógica. Quer dizer, não que as outras coisas tenham muita lógica, mas vocês me entendem? Deixem suas explicações aí, se alguém tiver, né, alguma teoria ou souber de alguma coisa, deixa aí nos comentários. E manda o seu relato também, se tiver uma história assim. Bora pro próximo relato. Doppelganger ou outra dimensão? Olha lá, essa é das minhas. É uma moça que nos conta. Olá, assombrados, espero que estejam todos bem. Meu nome é Fulana e vou começar a contar o meu relato falando que talvez tenha sido só um manifesto aleatório da mente, se fosse somente comigo. Eu trabalho no turno da noite e chego em casa entre 00:30 e 1h da manhã. A minha filha mais velha tem o cabelo comprido, encaracolado e pintado nas pontas, como muitos adolescentes que provavelmente vocês já viram por aí. Ela costuma estar deitada na minha cama quando chego em casa, na maioria das vezes porque ela caiu no sono assistindo televisão. O meu filho mais novo dorme no mesmo quarto que ela, no primeiro andar da casa, de frente com o meu quarto. No entanto, ele ainda é pequeno e antes que eu chegue em casa, ele fica dormindo com a minha mãe no térreo. O primeiro andar que ela fala é depois do térreo é o primeiro. É que eu sempre penso no primeiro e no segundo, sabe? Como o térreo seria o primeiro e o segundo é o segundo. Enfim, mas eu tô entendendo que aqui ela tá se referindo ao térreo e depois é o primeiro andar, como quando você sobe o primeiro lance de escadas. Ok. Quando eu chego do trabalho, pego ele no colo junto com a minha bolsa, com a minha garrafa d'água e subo a escada cheia de bagulhos. Para que vocês possam entender melhor o porquê de eu ter entrado primeiro no meu quarto, eu vou explicar. A porta do quarto da minha filha costuma estar fechada, pois há alguma decaída na casa, alguma elevação, sei lá, alguma coisa assim, que faz com que a porta, mesmo a gente deixando ela aberta, ela venha fechando devagar até o trinco fechar. Tipo uma queda, assim, sabe? Que faz a porta fechar sozinha. Isso tem mesmo na casa. O que acontece ao contrário com a porta do meu quarto, que eu costumo encostar e ela abre vagarosamente. Então, quando eu chego de frente à porta para deixar na cama o meu pequeno que está dormindo, eu entro no meu quarto e jogo as coisas em cima da cama para ficar mais fácil de abrir a porta do outro quarto. Mas agora vamos aos fatos. Bom, na semana passada, cheguei em casa e fazendo todo esse ritual contado acima, eu vi a minha filha deitada na minha cama, com aquele enorme cabelo amarrado, ou pelo menos eu jurei que era ela. Mas um detalhe, a luz do poste bate diretamente na minha cama, deixando o local bem claro. Só o que me salva é a cortina blackout que eu tenho. Mas voltando ao assunto, eu pensei, vou colocar o fulaninho na cama e depois eu chamo a fulana para a cama dela. Quando liguei a luz do quarto para colocar o meu pequeno na cama, lá estava ela, linda e plena, dormindo num sono profundo. Deu uma pane rápida na minha cabeça e eu voltei pro quarto. Deu uma pane rápida na minha cabeça, voltei pro meu quarto e tudo que consegui pensar foi que eu tive a impressão de que ela estava ali, por ter o costume de vê-la na minha cama quando chego, né? E também pelo fato de que a coberta estava bagunçada, mas ela não estava. Então, peraí. Quando você acendeu a luz do quarto para colocar o pequeno na cama, lá estava ela. Ainda com a luz acesa, você viu ela lá dormindo. Eu não entendi esse deu uma pane rápida na minha cabeça, porque do nada não tinha mais nada, ela não estava mais lá. Você acendeu a luz, ela estava lá na cama, mas de repente não tinha mais nada. Mesmo depois da luz estar acesa, você viu ela deitada lá e de repente, do nada, sua mente... E aí não tinha mais. Voltei pro meu quarto. Mas ela não estava no quarto? Que tem a cortina blackout? Pra onde ela foi?
que ela voltou pro quarto. Voltei pro meu quarto e tudo que consegui pensar foi que eu tive... Então a menina não tava mais lá. Eu só não sei pra onde ela foi, que ela voltou pro quarto. Enfim, eu acho que a menina não tava mais lá, a filha dela. Mas a cama estava toda bagunçada. Então ela achou que talvez ela tivesse imaginado. Porque ela estava acostumada a ver a menina lá. Bom, no outro dia eu estava de folga e nem tinha me atentado ao que havia acontecido. Minha filha está estagiando e costuma chegar lá pelas 21 horas. Como nesse horário eu não estou em casa geralmente, o meu pai sempre pega ela na parada. Mas como nesse dia eu estava em casa, eu é que fui buscá-la. O meu filho do meio tem 9 anos, então por enquanto... Meu filho do meio tem 9 anos, então por enquanto que saí... Então, enquanto eu saí para buscar a minha filha na parada de ônibus, seria isso? Ele havia ficado jogando videogame, eu acho, no quarto dele, que fica no térreo, lá embaixo, ao lado do quarto da minha mãe. Quando voltei, eu fiquei super assustada. Assim que eu abri a porta, ele veio correndo e chorando, dizendo que viu a irmã deitada na cama. E quando chegou perto para ver, não tinha ninguém. De novo, olha lá. Eu tentei acalmá-lo, dizendo que ele tinha apenas tido a impressão de tê-la visto, pois as cobertas estavam bagunçadas. Minha mãe já foi logo dizendo: eu falei para ele não ir lá para cima, que você tinha ido buscar a fulana, mas ele é teimoso. Ana, meu filho estava muito assustado. Ele tremia e eu tentando acalmá-lo. Insistia em dizer que foi só uma impressão. E ele, olhando bem nos meus olhos, falou: mãe, não foi impressão. Eu acendi a luz e vi o cabelo dela colorido. Mas quando eu cheguei perto, não era ela. Tinha sumido. Ah, então na frente dos olhos, assim, tipo, sumiu. Então foi aí que veio um clique e eu me lembrei do que tinha visto na noite anterior. Como eu disse, se só eu tivesse tido essa impressão de tê-la visto, não teria relatado. Apenas repreendi e pedi proteção para minha família, sem contar que eu estou fazendo de tudo para deixar a cama arrumada, né? Mas falando sério, gente, será que vimos uma dimensão alternativa? Um doppelganger ou alguma outra criatura? O que vocês acham, Ana e assombrados? Então, é aí que tá. É uma cena cotidiana, é o que costuma acontecer, não é? Ela costuma estar deitada ali e tudo, mas nesses 2 dias seguidos ela não tava. E por que vocês viram ela dormindo ali? Agora, por que seria uma criatura se fazer passar pela menina para dormir na cama e não fazer mais nada? Ou eles fazem alguma coisa, a gente não sabe, qual que, né? Ou é esse lance aí numa outra dimensão, ela estaria dormindo ali. Só que a gente vê essa outra dimensão em algumas, sei lá, em alguns segundos, em algumas condições físicas, em alguns momentos, quando chega perto, alguma coisa acontece que não pode ter uma interação, e aí o negócio some como um, sei lá. O que vocês acham? Não sei também, não sei. Mas bora lá para a próxima história. Meu doppelganger persegue meus amigos. E é uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana. E entre 2020 e 2021, eu estava morando em uma casa alugada. Meu marido e eu dividimos o aluguel com um casal de amigos nossos. Tudo muito bem, até que um dia os meninos foram para um jogo de vôlei e eu e minha amiga ficamos em casa fazendo um jantar. Em determinado momento, fiquei com vontade de ir ao banheiro e falei: Beltrana, eu vou no banheiro e já volto. Ela acenou e eu fui até o banheiro. Ao sair, me deparei com a minha amiga branca, mas pálida, branquíssima, igual papel. Os olhos arregalados. Eu perguntei o que aconteceu, pois eu fiquei preocupada. E ela disse: você estava aí esse tempo todo? Eu me surpreendi com a pergunta, porque eu não demorei nem 2 minutos no banheiro. Então ela explicou: pelo amor de Deus, eu vi você indo pro quarto, entrou, achei que você tinha mudado de ideia sobre ir ao banheiro.
Você foi pegar o carregador antes para usar o celular no banheiro, sei lá, né? Pensei isso. Fui atrás para perguntar sobre a comida, mas quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Voltei e agora você me sai do banheiro? Olha, eu não entendi nada. Nós ficamos a noite toda matutando aquilo. Mas alguns dias depois estava tudo tranquilo, digamos assim, e achamos que era só apenas coisa da nossa cabeça ou imaginação. Então, num outro dia, a Beltrana contou que levantou de madrugada para tomar água, como era o costume dela. Ela acendeu apenas a luz do corredor e, ao sair da cozinha e ir para o corredor, escutou a minha voz falando exatamente do jeito que eu costumo falar com ela. Ô Beltrana! Ela contou que chegou a se virar e falar oi, pela força do hábito, sabe? Literalmente pensando que fosse eu. Quando se deu conta de que eu estava dormindo. Aí ela virou só em pernas, é isso? Acho que rapidinho voltou correndo pro quarto dela e do namorado dela. Só fiquei sabendo disso no dia seguinte, quando ela contou assustada. Até então, a gente não se preocupou muito, afinal, apenas a Beltrana tinha visto o tal do clone aí. Poderia ser apenas a imaginação dela? Não demorou muito para isso cair por terra. Um belo dia, ainda nessa época, eu levantei cedo, saí para uma escada no quintal junto com meu marido para fumar um cigarro, como de costume nosso, que fazíamos isso diariamente, e num determinado momento eu pedi que ele fizesse o café. Ele faz café todos os dias e me leva de manhã cedinho, onde eu estiver, e isso até hoje. E ele foi até a cozinha para fazer. Demorou muito mais tempo que o usual. Quando do nada ele abre a porta do quintal e fala desesperado: "Você tá aqui? O que você tá fazendo aí?" E eu, sem entender nada, respondi: "Ué, tô esperando café." Então ele, ofegante, me conta que me viu entrar de volta para casa e ir para o quarto. Ele então levou meu café pro quarto e quando viu que eu não tava lá, começou a procurar pela casa toda, já começando a entrar meio que em desespero. Mas eu nunca saí do quintal. Eu tava ali o tempo todo esperando. Bom, o tempo passou. E até então nunca mais tivemos aparições do tal clone. Ontem, dia 20 de julho, no caso, dia 20 de julho de 2022, já estamos em outra casa, alugada. O casal de amigos não mora mais conosco, mas ainda se lembram do tal clone que andava pela outra casa. A gente até pensava que o problema fosse a casa. Bom, ontem meu marido e eu fomos dormir. Ele estava exatamente atrás de mim. Antes resolvi entrar em um quartinho que tem antes do nosso quarto para pegar um bloco de anotações que eu ia precisar antes de dormir. Entrei, peguei. Quando saí, meu marido estava parado, estático. "Você não estava aí", ele falou assustado. E eu fiquei tipo, hã? E ele continuou: "Você não estava aí. Eu estava exatamente atrás de você." E eu falei: "Sim, exatamente por isso que eu sei que você viu que eu entrei aqui." E ele falou: "Não, você veio e entrou no nosso quarto. Cheguei aqui e você não estava. Eu cheguei a parar na porta." Ele falou isso também pálido, coitado. Gente, era impossível. Ele estava atrás de mim. Eu acho que essa foi a pior das vezes, porque ele estava atrás de mim. E além de ter me visto entrando no quarto, não me viu entrando no quartinho antes. Então eu não sei nem como pode ser e por que isso voltou a acontecer. Eu tô preocupada, confesso. Mas pensei que agora poderia ser a hora de finalmente enviar o meu relato para vocês, porque sinceramente acredito que estou diante de uma experiência sobrenatural. Então, gente, isso é muito esquisito, parece que tem... Mas então, a gente pensa às vezes num lugar, um lugar que propicia isso, né? Mas e aí, ela mudou de casa e parece que o negócio é com ela. Ela é que tem um duplo dela que a acompanha, ou que as pessoas conseguem ver. O que é isso? Qual o objetivo disso, né? Desse duplo? É normal, todos nós temos, mas alguns aparecem mais. Aí aparece aquele filme também. Como que é o nome? Ai, meu Deus. Ai, que tem lá as cópias que ficam lá embaixo. Ai, como que é? Esqueci agora o nome. Enfim. Deixem suas opiniões aí.
São dimensão, a pessoa... Mas é com a pessoa, não era nem na mesma casa? Bom, ficam os questionamentos, né? Bora pro próximo relato, que se chama Doppelganger? É uma moça que nos conta. Tá tudo certo aí, né, gente? Deixa eu só ajeitar aqui minha cabecinha, porque aí eu vou mudando a posição, vou abaixando ou subindo. Vamos lá, Doppelganger? É uma pergunta. Olá, Ana, aqui quem escreve sou eu novamente, a Beltraninha. Esse relato não aconteceu comigo, mas sim com a minha avó. Cristã, protestante, fervorosa e braba. Minha ruiva do coração. Ana, nessa época ela estava em jejum. E seu jejum era voltado para ter o dom de visão aberta. Nome esse que os cristãos deram para o dom de ver o mundo espiritual à sua volta. Quando esse evento aconteceu, eu, que na época tinha alguns meses de vida apenas, estava de viagem com meu pai e com a minha mãe, que ainda eram casados. Para uma melhor compreensão, no quintal da casa da minha avó há mais 2 casas. A casa da minha avó é voltada para a rua, é a casa principal. E em seu quintal, descendo um lance de escadas, há a segunda casa. E descendo outro lance de escada, há a terceira casa. Eu e minha família morávamos nessa última, na terceira casa. Pelo fato de estarmos viajando, a minha avó, com medo de ladrões, decidiu no meio da noite averiguar as casas. Desceu os 2 lances de escada e quando chegou na terceira casa, enfiou a cara na janela, que não tinha cortina, a fim de ver se estava tudo bem em seu interior. Foi aí que ela ficou branca, mais branca do que ela já é. Ela viu claramente o meu pai em pé, no meio da sala, que estava apenas iluminada pela luz da lua. Ela olhava para os lados, ele olhava para os lados e para o chão, como se procurasse algo. E parece que ele não a viu. Apesar de brava e aparentemente corajosa, ela se desesperou e saiu correndo. Quando chegou na casa principal, após subir correndo os 2 lances de escada, ordenou ao outro filho, no caso meu tio, que fosse lá ver. Ele fez o caminho e não viu nada. Hoje ela acredita que Deus permitiu que ela pudesse ver algo assim para que ela entendesse que esse dom não é para qualquer um. E devemos ter mais sabedoria ao pedirmos esse dom. E aí, assombrados, era um doppelganger? Um demônio? O que vocês acham? Então, era noite. Eles estavam viajando, mas era noite, né? Com medo de ladrões, decidiu no meio da noite averiguar as casas. Nesse caso, eu penso que de repente pode ser o filho dela mesmo, né? O pai da moça que nos conta essa história, no astral, né? O espírito dele, vamos dizer que ele estava lá onde ele estava dormindo e em espírito ele veio ali para casa. Sabe quando a gente sonha, às vezes, nossa, estava andando em tal lugar e, né? E de repente ela conseguiu ver o mundo espiritual, ela conseguiu ver ele numa viagem astral, num desdobramento. Isso eu acho que pode ser uma explicação. Ou não sei. Por que os espíritos se transformam na pessoa, né? De novo aquele questionamento. Qual o objetivo? Né? Será que era... Ou em outra dimensão ele estava lá? Ou era ele no astral? O que pode ser? Bom, próximo relato. Mais um evento sobrenatural. Dessa vez foi realmente de arrepiar. Esse é o título do relato desta moça. Olá, tudo bem com vocês? Quem me contou esse acontecido foi o meu tio e padrinho Agenor. E foi ele mesmo que presenciou isso. O seu cunhado, Rodrigo, decidiu construir uma casa no pedaço de terra que tinha. Pensa num lugar bonito, com árvores frondosas, um lago onde eles gostam de pescar e nadar. Resumindo, a coisa mais linda de se ver. Quem lá for, com certeza ficará com pena de ir embora. O meu tio me mostrou alguns vídeos e fotos de lá e digo que realmente o lugar é maravilhoso. Nem sequer passa pela imaginação que lá o sobrenatural é constante.
Tio Agenor disse que já presenciou várias coisas por lá, mas o que viu dessa vez o deixou de cabelos em pé. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, nos fins de semana, tio Agenor e Rodrigo iam para o sítio com suas famílias. Nesse dia, as esposas desistiram de ir, pois estava muito frio, mas estava gelado mesmo. E o filho de Rodrigo era muito pequenininho ainda, poderia pegar um resfriado. Então foram só os dois. Beberam, comeram, escutaram música, passearam nos vizinhos e até arrumaram alguns negócios da casa. Era noite quando Rodrigo decidiu tomar um banho para se aquecer. Ele foi lá fora, esquentou sua água em uma trempe, pois a casa ainda faltava uma coisinha ali, outra aqui e ainda não tinha chuveiro. Meu tio estava fazendo um picadinho de carne para o jantar e ao mesmo tempo conversava com seu cunhado, pois do banheiro dava para ouvir perfeitamente na cozinha. Até que tio Agenor decidiu ir lá fora esquentar sua água para banhar-se. Quando estava lá fora, notou que estava sendo observado. E aquela coisa veio caminhando em sua direção, o que estava observando ele. E era Rodrigo! É lógico que o tio Agenor estranhou a situação, pois ele estava lá dentro tomando banho praticamente naquele mesmo momento. Como ele passou sem ser notado? E que banho rápido, hein? Tio Agenor pensou que o cunhado queria lhe pregar uma peça, pois aquele lugar, apesar de lindo, é assombrado. Mas ele esqueceu aquilo tudo e foi conversar com o Rodrigo. Conversaram muito, falavam do cotidiano, lembravam momentos que passaram juntos, deram gargalhadas e até marcaram o que iam fazer no dia seguinte. Enfim, foi uma festa. Bom, estava tudo bem até que meu tio ouviu um barulho vindo da cozinha. Aí ele foi correndo ver o que era, pois ele e Rodrigo estavam ali fora, né? Poderia ser alguém ou algum bandido, sei lá, dentro da casa. Quando ele chegou na cozinha, ele gelou e ficou sem fala. Como podia? Rodrigo estava lá, colocando o picadinho no prato. Ele virou logo para o meu tio e perguntou o que havia acontecido. Por que o espanto? Então meu tio disse que ele estava conversando com ele ali fora e até estranhou ele passar sem ser visto. Rodrigo disse que tinha acabado de sair do banho àquela hora e foi direto comer, que não foi lá fora. Já era de se esperar, né? Depois dos dois conversarem, chegou à única possível conclusão, de que mais uma vez tinham presenciado algo sobrenatural. Mas qual seria o motivo da assombração vir em forma de seu cunhado? Ana, eles disseram que nesse dia passaram muito medo. Mas uma coisa que não deixam de lado é passar os fins de semana na fazenda. Um beijo pra você, obrigada. Então, dessa vez teve diálogo, conversaram coisas do dia a dia, combinaram. E aí, qual é o objetivo da assombração? Pra fazer isso? Será que ele não teve um encontro com esse outro rapaz aí de outra dimensão? Não é? Será que as tantas assombrações que acontecem, será que é tudo assombração de fantasma mesmo? Ou a fazenda está localizada num ponto onde facilita onde esse véu é mais fino entre os universos paralelos? Vai saber. Não sei. Deixo aqui a questão. E próximo e último relato desta coletânea sobre Doppelganger de hoje, que é Relato sobre Doppelganger. É uma moça que nos conta. Oi, Aninha, olá, assombrados, tudo bem? Joia! Espero que sim, me chamo fulana. Enfim, sem mais enrolação, eu vou contar sobre a minha experiência com um possível Doppelganger. Aconteceu em 2018. Eu morava com meu namorado e o lugar onde moro é um distrito. Então, para ir na cidade, eu preciso pegar um transporte. Mas na maioria das vezes eu ia com ele de moto, principalmente à noite. Guardem essa informação. Certo dia eu estava mexendo no meu Facebook, como de costume, e chegou uma mensagem de uma menina desconhecida que dizia o seguinte: Você não tem vergonha na cara? Sair com um homem comprometido, sua... Aí eu fiquei sem entender nada e perguntei: Olha, eu não sei do que você está falando. Eu namoro, moça. Você deve estar me confundindo. Então ela voltou a falar:
Para de mentir. Eu sei que você está saindo com o namorado da minha amiga e eu tenho provas. Aí eu pensei, essa menina tá doida. Eu não faria isso. Além do mais, eu moro com o meu namorado. Eu não saio de casa pra nada. E quando saio, ele tá comigo. Foi então que eu falei pra ela, me mostra as provas então. Ana do céu! Ela me enviou uma sequência de fotos minhas. Isso mesmo, minhas mesmo. Com um rapaz que eu nunca vi na minha vida. Numa lanchonete na cidade vizinha. Mas uma lanchonete que eu fui, sei lá, 1 ou 2 vezes só. E fui ainda com o meu namorado na época. E era eu naquelas fotos, porém sentada com outro. Mas como isso é possível? E um detalhe, a pessoa da foto estava com uma blusa marrom e eu tinha uma blusa igual àquela e pulseiras no braço iguais às minhas. Eu fiquei sem entender absolutamente nada. Não teria como ser eu, mas ao mesmo tempo era eu. Eu expliquei pra ela que eu namorava, que não tinha como ser eu naquela foto. Mas, e pra explicar pra moça isso, Ana? Ela me ameaçou de contar pra amiga dela. Então eu falei com o meu namorado, falei sobre o dia que a suposta foto foi tirada. Ele reconheceu que estava comigo naquele dia. Inclusive, nem havíamos saído de casa aquele dia. A moça, por fim, me bloqueou e morreu o assunto. Mas eu nunca esqueci disso e até hoje eu me pergunto, estou louca ou tinha um doppelganger meu ali? Observação. Minha mãe jura também que já me viu na fila de um banco. Quando me ligou, eu estava em casa. Seria alguém muito parecido? Alguém pode explicar isso? Eu não tenho mais as fotos, mas eu posso afirmar que nesse mundo existem muito mais coisas do que possamos compreender, do que podemos compreender. Um beijo para você também, muito obrigada. Vou contar 2 casos aqui que eu já contei, mas assim, da minha mãe. Ela tava lá na casa dela e tem uma janela que dá para ver bem do lado de fora, mas de fora para dentro não dá para ver muito bem. Mas enfim, minha mãe tava lá na rua de trás e ela viu, parou um carro e desse carro desceu a minha tia, cunhada dela. E ainda ela falou, olha, fulana ali e tal. Ela pensou até que ia vir ali conversar com ela. Mas disse que ela saiu, não sei se falando no telefone e tal. Colocou, não sei se foi o lixo ali num negócio que tinha de lixo. E pai e minha mãe olhando, falei, mas gente, é ela. Igualzinho, o jeito de falar, o tamanho, tudo. Aí entrou no carro de novo e foi embora. E minha mãe falou, né? Será que... Aí acho que ela chegou a perguntar. Mandou uma mensagem, falou, você veio aqui, passou aqui, né? Ela falou, não tô nem aí na cidade. Ela mora em outra cidade. E minha mãe falou, Ana, era ela. Igualzinho. O cabelo, tudo. Porque tem gente que é muito parecida, né? Você fala, nossa, olha a cara, né? Fulano é muito parecido. Mas pra você falar que é a mesma pessoa, falando, não, era ela. Mesmo jeito, mesmo tamanho, tudo. Então, tem esse caso. Aí tem um outro caso que minha mãe conta, que não faz tempo, ela tava na praia, tava lá olhando o mar, parada assim, sabe? Onde as ondas batem assim. E aí tinha 2 moças que ficavam olhando pra ela e conversavam e olhavam pra ela. E minha mãe, tipo, o que essas mulheres estão olhando pra mim? E aí, de repente, uma falou, elas chegaram na minha mãe e falaram, oi, tipo, não lembra da gente? Aí minha mãe, tipo, não. Lembra, a gente conversou lá na rodoviária, em Osasco. Você falou que ia vir pra praia ser cabeleireira, não é? E minha mãe falou, sou, mas eu não moro em Osasco. Eu falei, é ela, não é ela? Uma olhava pra outra e falava, é você, a gente conversou lá ainda, você comentou que ia vir pra praia e não sei o que lá, a gente conversou isso, né? É você. Aí uma olhou pra outra, ficaram meio assim, minha mãe, tipo, sem entender, ela falou, ai, moça, acho que você tá me confundindo. Eu não moro, não tava em Osasco, não conversei com vocês. Aí elas ficaram meio sem entender também, sabe? E não sei se ficaram pensando que minha mãe desconversou, fingiu que não conheceu ou o quê. Porque elas batiam o pé também que era
a mesma pessoa com quem elas conversaram. Mas olha só as coincidências, era cabeleireira mesmo. E não sei o nome, agora não lembro se elas falaram questão do nome. Se chama Maria, não é? Alguma coisa assim, eu isso não lembro. Mas o que são essas coisas? E tem outros relatos aqui no canal também. Tem um caso de uma moça que ela falou que... eu não sei se foi o namorado dela que ligou pra ela também, falando, cadê você e tal? Porque ele tava vendo ela com outro cara. Aí ela falou, tô no trabalho. E realmente, ele viu que a moça que tava na frente dele não atendeu o telefone, porque ele falou, vou catar ela agora. E aí ele falou, eu tô vendo você aqui, não sei o que, sapatilha. Falou, Ana, era a roupa que eu tinha, a moça era igual, não era parecida, era eu, com uma outra pessoa. Então tem outros relatos também desse tipo, que tem um duplo praticamente seu e não tá muito longe, e que pode até causar problemas. Tem um outro caso, lembra da moça que falou, quem é Márcia? Que ela falou que todo mundo chama ela de Márcia. Ela falou, gente, eu não sou Márcia. Quem que é? Ou fala, você tava aqui outro dia. Ela falou, nunca vim aqui, gente. Tem alguma pessoa, um duplo meu por aí? Né? Então, tem essas questões. Se você tem uma história parecida, manda o seu relato pra gente, que é muito interessante isso. Se tiver uma teoria, uma explicação, deixa aqui nos comentários. Enfim, né? Acho muito interessante essas histórias. O que acontece? Falha na Matrix? O que é? Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo. A gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.